Quando uma criança diz que não quer ir para a escola porque está sendo incomodada, isso precisa ser levado a sério. Vou repetir. O bullying não aparece apenas quando há agressão física. Ele também está presente nas provocações repetidas, na intimidação, nos olhares, nos fuxicos, na ocupação abusiva dos espaços e na sensação de que a criança ou o adolescente não consegue circular com tranquilidade e segurança dentro da sua própria escola. Nesse vídeo, no relato de um pai que conta do bullying que o filho sofre, algumas falas desse pai me chamam a atenção. A primeira é quando ele diz algo assim: eu não sei, você incomodou os grandes? Os garotos grandes? Essa pergunta revela uma tentativa muito comum dos adultos: tentar compreender a violência. Mas, diante da dificuldade de compreender aquilo que não deveria acontecer, é a violência, o bullying, o adulto muitas vezes acaba procurando uma justificativa. E nessa busca, pode passar a investigar se a criança fez alguma coisa para provocar, causar ou até merecer aquilo. É um movimento muito delicado. Porque antes de acolher o sofrimento da criança, corre-se o risco de colocar sobre ela, a criança, uma pergunta que reforça a culpa. O que você fez para acontecer, para isso acontecer? Mas o bullying não se explica pelo comportamento de quem sofre. O bullying se organiza a partir de uma desigualdade de poder. Essa desigualdade pode aparecer pela força física, pela idade, pelo tamanho, pela popularidade, pela posição no grupo, pela quantidade de pessoas envolvidas, pela plateia ou pela capacidade de intimidar sem ser visto. No caso do vídeo, há um dado importante: os agressores são mais velhos e maiores. Isso amplia ainda mais a assimetria de poder entre quem intimida e quem está sendo intimidado. E é justamente por isso que não basta perguntar: você pediu para parar? Muitas vezes a criança ou o adolescente pede. Muitas vezes eles tentam sair daquela situação. Muitas vezes eles começam a evitar determinados espaços. E ainda assim, o bullying continua. Porque o bullying é uma violência velada. Ele acontece nos intervalos, nos corredores, nos cantos, nos olhares, nas pequenas provocações que os adultos nem sempre testemunham, mas que a criança e o adolescente sentem no corpo todos os dias. A terceira fala que me chama a atenção do pai é quando ele diz: ele não é fraco não, ele é forte. Essa fala parece tentar proteger a dignidade do filho, mas ela também abre uma reflexão importante. O bullying não é sobre a vítima ser fraca. Também não é apenas sobre tamanho ou força física. Uma criança ou adolescente pode ser forte e ainda assim estar sofrendo. Pode ser corajosa e ainda assim precisar de proteção. Pode tentar enfrentar e ainda assim não dar conta sozinha. No decorrer do vídeo, o pai diz, referindo-se ao bullying na escola, que isso sempre existiu, que todo mundo já passou por isso e que sempre vai existir. Essas frases são comuns. E talvez venham de uma tentativa de dizer: olha, você não está sozinho. Mas quando usadas sem cuidado, elas produzem outro efeito. Paralisam a ação e a solução. Por quê? Se sempre existiu, se todo mundo já passou por isso, e se sempre vai existir, então parece que não há muito o que fazer. A família acolhe em casa, a escola faz uma conversa aqui, outra ali, os alunos envolvidos são chamados uma vez, e tudo para por aí. Mas o bullying não pode ser tratado como uma experiência inevitável da infância ou adolescência. Quando naturalizamos o bullying, mesmo sem querer, podemos transmitir à criança ou adolescente a ideia de que eles precisam suportar sozinhos uma violência que deve ser interrompida. E isso é ainda mais grave, porque quem sofre bullying muitas vezes já se pergunta sozinho, ninguém precisa falar nada, né? Será que a culpa é minha? Será que eu fiz alguma coisa? Então eu mereço isso. Será que eu sou fraco por não conseguir resolver? Por isso os adultos precisam ter muito cuidado para não transformar uma violência sofrida em uma responsabilidade da própria criança ou adolescente. Bullying não é uma etapa normal da infância ou adolescência. Não é brincadeira, não é coisa de escola, não é treino para a vida. É uma dinâmica de violência entre pares que precisa ser identificada, registrada, acompanhada e interrompida pelos adultos. Uma outra fala do pai aparece no final do vídeo, quando ele se dirige aos
aos garotos mais velhos e diz algo como: vamos criar vergonha na cara, vão incomodar um do tamanho de vocês. Vai estudar, conversem com seus filhos para não fazerem bullying. Essas falas, ainda que venham carregadas de indignação, apontam para algo essencial. O bullying não se resolve apenas entre a criança que sofreu, o adolescente que sofreu e o aluno que agride, ou os alunos que agridem. O bullying convoca todo mundo. Convoca a família de quem sofre, convoca a família de quem pratica, convoca a escola, convoca os professores, convoca os colegas que assistem, convoca os adultos que normalizam, convocam a cultura que ainda trata humilhação como brincadeira. Quando alunos mais velhos precisam intimidar uma criança menor para se sentirem fortes, não estamos diante de força. Estamos diante de uma forma de covardia relacional. Porque força não é ocupar o espaço do outro pelo medo. Força não é humilhar quem tem menos condição de se defender. Força não é transformar a diferença de idade, tamanho ou posição no grupo em instrumento de dominação. O bullying muitas vezes aparece justamente assim. Alguém tenta parecer grande, diminuindo alguém que foi colocado numa posição de menor poder. Por isso, o enfrentamento do bullying precisa ultrapassar os muros da escola. A escola tem responsabilidade, sim, mas ela não é a única. Famílias, alunos, educadores e comunidade precisam participar da construção de uma cultura em que o respeito não dependa do tamanho, da idade, da popularidade, da capacidade de intimidar, da simpatia. E para isso, boa intenção não basta. É preciso uma compreensão especializada da complexidade do processo, das sutilezas, dos silêncios, dos lugares onde a violência acontece, dos papéis em que cada aluno ocupa no grupo, da dinâmica do bullying, do que a escola já percebeu, do que ainda não foi nomeado e do que ainda precisa ser acompanhado de forma contínua. Cuidar de situações de bullying exige um profissional especializado, capaz de fazer uma leitura qualificada das relações interpessoais e das dinâmicas de grupo. Esse profissional também pode ajudar a construir pontes entre escola, família e alunos, para que o cuidado não fique fragmentado. De um lado, a família tentando proteger, do outro, a escola tentando resolver, e no meio, uma criança ou adolescente que continua sofrendo. Enfrentar o bullying exige escuta, registro, acompanhamento e intervenção, mas exige também alguém que consiga olhar para além do episódio isolado e compreender o que aquela situação revela sobre a convivência, sobre os lugares ocupados no grupo e a cultura relacional da escola. Quando uma criança chora para não ir à escola, não estamos diante de frescura, fraqueza ou coisa da idade. Estamos diante de um sinal de alerta. E esse sinal precisa convocar os adultos, família, escola, professores, coordenação e toda a comunidade escolar. Porque enfrentar o bullying não é ensinar a criança ou adolescente a aguentar. É garantir que eles não precisem sobreviver sozinhos a uma violência que deve ser interrompida. Por que você não quer ir pro colégio? Fala, pai. Porque os grandes ficam me incomodando a hora toda. Porque os grandes ficam te incomodando? Sim. Isso aí é a questão do bullying no colégio. Sempre existiu, infelizmente sempre vai existir. Olha só, eu não sei por que tu incomoda os grandes? Tu incomoda os grandes, que eles vêm te incomodar? Não, E o que eles... brinco com meus amigos. E o que eles falam pra ti, que eles te incomodam como assim? Quando, tipo, eu tô em um lugar, eles ficam dizendo pra eu sair. Eles mandam tu sair daquele lugar? É, meu Deus. E aos grandes de qual idade? De 14, de 8 anos, 9 anos. São maior que tu, né? É, E tu pede pra eles parar e mesmo assim eles ficam pentelhando direto. Pois é, pessoal, é uma realidade de todo mundo, da vida toda, né? Todo mundo já passou por isso, todo mundo vai passar, né? Mas infelizmente, né? Fica aqui o meu recado aqui, ó, pro pessoal, pros pais, né? Conversar com seus filhos para não fazer bullying, palhaçada com as outras pessoas. Cada pessoa merece um respeito, né? Cada pessoa tem que ser respeitada o seu espaço, indiferente de onde que tá, se está no colégio ou não, né? Então, por favor, pessoal, olha só, a criança não quer ir pro colégio chorando, e ele não é fraco não, ele é forte. Mas esse ano estão incomodando demais ele, que tá aí o trabalho, né?
Então assim, ó, para quem tá incomodando os pequenos, não só ele, mas pros marmanjos, pros adultos aí que estão incomodando os pequenos, cara, se ligam, pô. Vão incomodar um do seu tamanho, outro não tem coragem daí de incomodar um do teu tamanho, tem que incomodar um pequeno. Então vamos criar vergonha na cara, vão estudar, vão seguir a vida sem incomodar os mais fracos, mais novinhos. Tá, pessoal?